Todo mundo de barriga cheia, né? Quero ver se alguém vai bocejar agora à tarde. Eu espero que não, porque o conteúdo está divino de verdade. Bom, gente, meu nome é Afonso Abelhão, eu sou um dos diretores da APP, que organiza o Festap já há alguns anos, e eu estou extremamente feliz de voltar ao evento presencial. Vocês não fazem ideia essa troca de energia, como ela é importante. A gente também está transmitindo para todo o Brasil através do YouTube, mas esse contato presencial, eu que já participo desde 2016 do Festap, é indescritível. Eu vou apresentar aqui os nossos palestrantes. O tema é Performance Cross-Media, como entregar os melhores insights para a maximização dos resultados. Camila Fioravante é gerente sênior de dados e performance da TV Globo, graduada em administração de empresas, com MBA em Big Data aplicado ao marketing, tem mais de 15 anos de experiência em empresas de soluções digitais, é especialista em soluções de performance, há 4 anos trabalha na Globo e é atual gerente sênior de dados e performance. Rafael Garei? Ah, acertei, hein? É igual meu nome, sobrenome, Abelhão, ninguém acerta. Rafael Garei é Media e Performance Manager na Globo, formado em Publicidade pelo Mackenzie em 2010 e em Master Business Management na FGV em 2014. Vem atuando com e-commerce, mídia de performance, business intelligence, desenvolvimento de produtos e projetos digitais. Tem sólida experiência com implementação e estruturação do ecossistema de Martech, atuando em grandes empresas e consultorias de mercado. Com vocês, os nossos apresentadores. Vamos lá. Obrigada, gente, pelo convite. A gente está muito feliz de poder dividir um pouquinho aqui do que a gente sabe com vocês. Queria até fazer um convite para que vocês trouxessem as dúvidas, as perguntas, porque eu acho que vai ficar muito mais rico se a gente puder ter essa troca com vocês. E hoje eu vou abrir esse painel aqui falando de um tema que a gente acredita muito, e eu gosto muito desse tema, e eu acredito que ele não é só uma verdade, mas ele é o futuro do que a gente precisa saber, principalmente no tema que a gente vai trazer aqui hoje, né, que está muito relacionado a cross-media, insights e recomendações que a gente leva para os anunciantes, não com base em achismo, né, muito com base em relatórios, resultados, análises, e a gente acredita muito que os dados eles fazem parte de tudo que a gente acredita para a publicidade digital como um todo. E aí, para esse tema não ficar muito genérico, né, eu vou contar um pouquinho para vocês como que funciona essa conexão com dados dentro da Globo. Provavelmente aqui vocês já ouviram falar em Big Brother, por exemplo, né? E para fazer um processo de votação no Big Brother, tudo isso acontece através das informações que você registra ali para fazer essa votação, né? Então, você registra o seu nome, seu e-mail, gênero, idade, e todas essas informações elas ficam gravadas na nossa DMP, que é um grande repositório de dados, né? E essas informações fazem com que a gente entregue muito mais assertividade para os anunciantes que estão buscando um tema específico ali ou querendo alcançar um público específico. E é com base nessas informações que a gente faz todo o processo de cruzamento de dados, traz assertividade para as campanhas. Então, esse é um tema que a gente acredita muito e que ele é fundamental. A gente tem um repositório muito parrudo, a gente está falando aqui, é um nome técnico, né? A gente chama ali de... A gente tem mais de 130 milhões de Globo IDs, né? Então, essas informações elas ficam gravadas ali para que, com base nelas, a gente aplique as recomendações em todas as campanhas que estão ativas ali. Como que funciona aqui? Tá? A gente vai separar essa apresentação em 2 temas. Primeiro, para vocês entenderem como que funciona a demanda do mercado, né? Como que os anunciantes chegam até a Globo e o que eles procuram de forma geral. E aí, depois disso, eu vou passar a bola para o Rafa, para ele explicar um pouquinho dos serviços que a gente criou, que tem essa orientação à otimização, performance e dados. Começando aqui pela demanda do mercado, de forma prática, pessoal, assim, 99% dos usuários e dos clientes procuram a gente nessas 3 etapas aqui de um funil, que é um funil de conversão, né? Ou é para marcas que elas não são conhecidas ainda e eles estão num primeiro processo tentando construir marca, ou é uma marca que já é
conhecida e quer fazer um processo de consideração da sua marca, ou são aquelas marcas que querem trazer maiores resultados para os seus negócios, né? E que quer atingir um público específico e que foca muito em conversão. Então, todas essas informações que ficam gravadas ali no nosso repositório de dados, elas são mandatórias para que a gente consiga fazer o negócio acontecer. E aí, de forma prática, aqui eu vou trazer para vocês o que a gente acredita para fazer todo esse ecossistema trazer maior assertividade. Então, os dados, eles são o ponto central para fazer todo esse processo de conexão, mas os dados eles precisam trazer informações e recomendações, porque senão você não é assertivo ao que o anunciante está buscando especificamente, né? A gente fica ali numa etapa, entendendo qual que é o desafio de negócio de cada anunciante, e, com base nesse desafio, a gente estrutura ali os nossos times para entregar essa assertividade, né? Então, começando ali, pessoal, eu acho que o primeiro tema que a gente acredita, aposta e vem focando muito é num tema que é relacionado à atribuição, principalmente quando a gente olha para o canal relacionado à TV, né? Quando a gente fala do digital aqui, eu não sei o quantos conhecem bem esse assunto, mas, por exemplo, você quer subir uma campanha na Globo.com. Você coloca um tagueamento lá no seu banner e consegue entender, através da ferramenta que você tem, o resultado que aquele banner trouxe. Quando você está falando de uma exposição na TV, não tem esse tagueamento, né? E aí, através dos nossos estatísticos aqui, que a gente tem um time lá de dados, que tem estatísticos de dados, e eles são muito focados em trazer esses modelos de atribuição para dizer o seguinte: a inserção que o Itaú, por exemplo, fez na Ana Maria Braga trouxe o resultado X para aquela campanha deles, né? Então, a atribuição para realmente comprovar o resultado, ela é fundamental. Não dá para a gente bater na porta dos anunciantes e dizer: faz essa inserção no Jornal Nacional ou no Big Brother que você vai ter esse resultado. A gente precisa comprovar o resultado. E a comprovação através da atribuição é algo que a gente acredita muito e que a gente vem focando todos os modelos que a gente traz para mostrar e trazer essas recomendações. Depois, de forma prática, o Rafa vai mostrar um dos nossos serviços que traz exatamente essa conexão. Um outro pilar que a gente acredita muito é um pilar de otimização. Então, o que isso quer dizer, né? A partir do momento que a gente tem um objetivo muito específico de algum anunciante, eu não posso esperar a campanha terminar para dizer se ela deu certo ou não, né? E aí, o que a gente faz? Existe um time técnico bem especializado em toda essa camada de otimização para cruzar as nossas informações, o perfil de navegação de todo o nosso processo e, com base nisso, entender se faz sentido a gente estar numa editoria de esportes, no horário X, com formato Y, e, com base nessas informações, a gente vai aplicando as otimizações em tempo real para trazer esse resultado de forma prática, precisa e assertiva, né? De novo, não com base em achismo, com base em resultados, que é onde a gente acredita que é o futuro de tudo que a gente vem fazendo. E um terceiro pilar que a gente acredita muito também é esse pilar de segmentação. De novo, né? A gente tem todos esses dados eles ficam clusterizados e, com base nisso, a gente aplica a segmentação nas campanhas. O que isso quer dizer? A gente tem uma campanha para o cliente qualquer, e aí, dentro dessa campanha, ele diz qual que é o target que ele quer atingir e com quem que ele quer falar para trazer a maior probabilidade de conversão. Essas informações elas ficam gravadas ali dentro do que a gente tem, e é com base nesse processo de segmentação que a gente vai mudando a rota da campanha e, enfim, trazendo novos insights. Só para trazer um exemplo prático aqui para vocês, um dos nossos clientes é do segmento automotivo. Ele fez o lançamento de um carro e ele compartilhou com a gente que ele queria falar com homens 25+, que trouxessem aquela probabilidade de compra. A gente fez uma campanha específica, de acordo com o que ele pediu para a gente, mas a gente foi além disso, né? O que a gente trouxe para esse anunciante, inclusive, que é um dos nossos objetivos centrais aqui, é o enriquecimento para que a gente trouxesse mais informações além das que ele já sabia. Então, nesse carro especificamente, a gente conseguiu comprovar, através dos resultados, que as mulheres estavam convertendo mais numa faixa que eles não conheciam e que essas mulheres estavam dentro de um perfil de navegação X, Y e Z.
Isso fez com que ele aumentasse muito mais o valor da conversão e a rentabilidade da sua campanha através desses insights e recomendações, de novo, né? Carro não é só para homens, a gente está aqui, a gente compra carro, a gente é interessada nisso. E esse ponto ele é fundamental e ele só foi possível comprovar através dessas 3 caixinhas que eu trago aqui, né? Que é uma caixinha de atribuição, de otimização e de segmentação. Enfim, foi só uma introdução para passar a bola aqui para o Rafa, que é um parceirão ali de trabalho comigo, e ele vai trazer aqui exemplos mais práticos para vocês de como a gente conecta tudo isso através dos nossos serviços. Com você, Rafa. Sair da apresentação. Foi? Só passar para frente. Onde que eu aperto? Mais fácil do que eu imaginava. Fala, galera, tudo bem? Boa tarde para vocês. Obrigado pela presença de todo mundo. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, poder compartilhar conhecimento. Eu acho que isso que interessa no fundo. A gente estava, antes de vir para cá, né, matando a saudade dessa época de faculdade. Eu já tive aqui algum tempo atrás, fazia muito tempo que eu não via, a faculdade está diferente. E a ideia aqui é ser um papo bem tranquilo mesmo. Anotem todas as perguntas. No final aqui da apresentação, a gente vai deixar um espacinho para a gente trocar sobre qualquer coisa. Eu queria só ficar de frente aqui. A gente tinha combinado de ficar de pé, mas eu preciso enxergar aqui porque tem coisas aqui que eu acho que faz mais sentido eu apontar. Como a Camila disse, aqui a gente tem os serviços de atribuição que a gente criou. Esses serviços eles foram criados para que a gente pudesse comprovar a eficácia da mídia na televisão em relação ao resultado de negócio dos anunciantes. A gente recebe esses desafios diariamente. Quando um cliente chega para anunciar com a gente, quando a gente faz um plano de mídia, a primeira coisa que eles querem saber é o que de fato, isso retorna em resultado para a minha marca. Então, cada vez mais, a gente está comprovando para eles a eficácia da televisão, assim como outros serviços que a gente também tem no digital. Mas aqui, exclusivamente, a gente vai falar dos serviços de atribuição que a gente criou para entender a eficácia da veiculação de mídia na televisão. Hoje, a gente tem 3 serviços que a gente considera para atribuir esse esforço de mídia da televisão, que são esses 3 serviços, o Cross Media, a mesa de performance e o LTA. Hoje aqui a gente vai falar sobre os 2 primeiros serviços. O serviço de LTA, que chama Long Term Attribution, é um serviço que a gente criou para entender o tráfego que é gerado nas lojas físicas quando o anunciante é impactado na televisão. Ele fica para um outro dia, a gente vai focar aqui de fato nesses 2 primeiros. Como que ele funciona? Aliás, isso é uma coisa bem interessante, né? A Camila, por exemplo, tem uma área de dados enorme, trabalhando, pensando nos modelos estatísticos. Então, tem estatísticos, tem data science fazendo modelos matemáticos para a gente conseguir mensurar esse impacto da televisão. Aqui, lógico, é uma representação muito mais simples do que acontece na realidade, mas para compartilhar com vocês como que isso funciona. Essa linha branca aqui é a nossa linha que a gente chama de linha basal. É uma linha de forecast que a gente trabalha em relação aos dados que são compartilhados pelo anunciante. O que a gente faz quando o anunciante compartilha dados? Deixa eu até voltar um passo antes. Suponhamos que o cliente tem um objetivo de trazer mais visitas para o e-commerce, para a loja física, enfim, para qualquer tipo de objetivo que ele tenha. Ele compartilha esse histórico com a gente coloca isso dentro do modelo estatístico, um modelo matemático. Esse modelo ele entende quais são os horários de pico de visitas no site, ele entende quais são os dias da semana, quais são, enfim, todas as informações que justifiquem aquele resultado que ele já tem dentro do e-commerce dele. O modelo entende tudo isso e faz uma projeção para frente, que é... Aqui tem laser point? Aqui não. Aperta no meio aqui? Esse daqui? Deixa eu ver. Enfim, ele faz essa projeção, que é essa linha branca aqui, e a gente consegue entender uma previsão do que seriam as visitas nesse site do anunciante. Quando a gente tem, de fato, uma inserção na Globo, que está representado por esse globinho aqui no início dessa curva amarela, a gente começa a mensurar o resultado real. Qual que é o resultado que normalmente a gente acompanha? O impacto da televisão em relação às visitas no site do anunciante, por ter um alcance muito grande, a gente está falando aqui cerca de 53 milhões de pessoas por dia que são impactadas na televisão, e esse alcance ao longo do mês chega a cerca de 180 milhões de pessoas. Então, assim, cara,
as pessoas vão chegar, vão entender e vão visitar o site. Por isso que essa curva aqui, ela é muito grande, essa curva amarela. A gente faz um cálculo desse forecast versus a realidade, e esse lift aqui no meio, né, essa diferença entre eixos, é o que a gente calcula de atribuição pelo esforço de mídia da Globo. Então é assim que a gente mostra para os anunciantes a eficácia da televisão. Isso a gente pode fazer por diversas métricas. Visita, que foi um modelo, enfim, um exemplo, a gente pode fazer por downloads do app, pode fazer por vendas direta, pode fazer pelo que a gente quiser, desde que o anunciante compartilhe o dado conosco. Ô, Rafa, posso trazer um complemento Claro. aqui? Pessoal, acho que o que vale compartilhar com vocês é que essa metodologia que a gente traz, ela é extremamente assertiva. Aqui é só um exemplo gráfico do que pode acontecer a partir do momento que existe uma inserção, mas quando esse efeito não acontecer no site do anunciante, esse cálculo vai mostrar, ó, você fez a inserção no programa X e não trouxe resultado nenhum para o anunciante. E é com base nessa informação que a gente direciona a mídia de uma forma diferente. Se eu fiz 3 inserções no Jornal Nacional e não foi possível chegar no resultado solicitado para o anunciante, vamos tirar o Jornal Nacional, vamos encontrar esse público em outros programas, porque o que eu quero aqui é trazer a maior rentabilidade com base no que a gente conhece. Então, só esse ponto de observação aqui. De forma prática, como que a gente mostra os dados? A gente criou um dashboard, esse dashboard é disponibilizado, enfim, num link de internet, a gente usa uma ferramenta que chama Data Studio, e nesse dashboard a gente consegue mostrar para o anunciante tudo o que a gente está mensurando de informação. Na prática, o que ele traz para a gente? Ele traz as informações de quais foram os programas exibidos, ali, né, no caso é Big Brother, Jornal Nacional, Novela 20, ele traz a quantidade de inserções que foi feita em cada programa. Inserção é o comercial, né, o break. Então, quantas inserções foram feitas e a gente mensura o resultado que cada inserção trouxe. Aqui no caso, né, a gente está mensurando visitas, então o que a gente pressupõe aqui? Que o programa Big Brother, por exemplo, com uma inserção, trouxe quase ali 100 mil visitas, mais ou menos, e a gente mostra, né, o quanto que é o lift que a Globo trouxe em relação a isso. Por que isso é bacana? Porque quando o cliente estiver montando uma outra grade de mídia, ele vai entender, pô, esse programa é mais eficiente do que esse outro, esse programa não gera tantas visitas quanto esse outro, e assim a gente consegue fazer a recomendação e gerar insights para que ele possa fazer uma nova compra de grade. Essa outra visão aqui é uma visão numa linha do tempo, que a gente mostra o impacto de visitas numa linha do tempo, então a gente consegue entender se teve algum pico, se teve alguma sazonalidade especial, se teve algum dia da semana. Então, mesma coisa, a gente consegue analisar e fazer as recomendações de uma grade com base também no dia da semana, por exemplo. E esse próximo aqui a gente consegue chegar até, por exemplo, a nível de programa. Então, Caldeirão, a gente consegue entender quantas inserções foram feitas, quais são as visitas atribuídas e qual que é o percentual, né, de lift, de crescimento em relação ao quanto que esse programa traz para a gente. Essa comparação é interessante porque não necessariamente o programa que tem mais audiência é o melhor programa para o cliente. Pode ser que um programa com menos audiência tenha mais afinidade para o público e seja mais assertivo. Então, quando a gente faz essa recomendação para o cliente, não necessariamente é o plano de mídia mais caro, ou é o plano de mídia, enfim, maior, mas é o plano de mídia que realmente o cliente entende ali que tem afinidade com o público, com a mensagem, e a gente recomenda sempre dessa forma. Aqui a gente traz um case que a gente tem aqui é do setor de comércio, uma empresa, um varejista de moda. Aqui a gente tinha 2 objetivos, a gente gosta de trazer sempre os cases para realmente tangibilizar o que é ação. Aqui, no caso, a gente mensurou instalações do aplicativo, e aqui, pelo gráfico, como que a gente lê, na verdade, essa informação, né? Aquela barrinha amarelinha ali, que quase nem aparece no gráfico, aquilo são o volume de instalações antes de uma inserção de break. E a barrinha preta é a mensuração após a veiculação comercial do break. Então, se a gente compara, né, o antes versus o depois, olha os crescimentos de pico de instalação, por exemplo, em relação, né, a essa campanha. Então, a gente tem lifts ali de 3.000%, 5.000%. Esse lift é quantidade a mais de instalações do aplicativo versus um momento sem campanha. Quando a gente olha visitas, mesma coisa.
tem uma tendência, né, de acompanhar aqui a mesma curva de instalações, mas é assim que a gente mostra para o cliente. Ele fala assim, cara, entendi então como a televisão me ajuda a gerar mais resultados. Essa provocação o mercado trouxe para a gente e por conta, né, desses cientistas, né, desses modelos matemáticos, a gente conseguiu devolver um modelo que comprova a eficiência da televisão. Aqui eu trouxe para vocês, para deixar o mais prático possível, como que a gente apresenta para os nossos clientes o resultado. GloboSim é um produto que a gente lançou faz pouco tempo. As informações que estão nesse conteúdo aqui são informações hipotéticas, não são informações reais, mas a gente trouxe aqui como de fato a gente apresenta, quais são as métricas, quais são as dimensões que a gente consegue trazer por meio de uma análise como essa. Primeira coisa, big numbers gerais, né, resultado da campanha. Então, de fato, quantas visitas a gente conseguiu trazer para a página de destino? Aqui no caso, né, quase 200 mil visitas atribuídas ao esforço de mídia da Globo. Qual que é o lift médio de campanha? Então, todas as visitas que a gente atribuiu ao nosso resultado, em comparação ao momento que não tinha campanha, bateu aí quase na casa dos 5.000%. Número de scans, já sabem o QR Code da televisão, já viram aquele QR Code? Aquele QR Code nada mais é do que uma aplicação web que quando o usuário escaneia, ele vai para alguma página de destino, então a gente consegue mensurar isso, entender de fato quantas pessoas estão escaneando. Então no caso aqui, né, no período analisado, a gente tem aqui mais de 8.000 scans. A gente consegue entender quantas inserções foram feitas e uma média de visita por inserção. Essa análise é uma análise bem interessante porque quando a gente compartilhou isso para o nosso público interno, a gente fez análise, né, de um período de campanha, aqui se eu não me engano era mais ou menos 2 semanas. Na primeira semana do lançamento, a gente viu ali que tem, né, um pico de interesse, mais visitas, tem alguns destaques, por exemplo, 13% do total das visitas vieram de uma inserção da novela 20, aqui no caso era Pantanal, 23% do total das visitas vieram no domingo. Enfim, a gente vai trazendo esses insights para, né, construir esse plano de mídia. E aí, qual que é a recomendação? A gente falou, pessoal, assim, pessoal, primeira semana foi um sucesso, a maioria das visitas estão lá, a segunda semana já começou a cair um pouco. Será que não é hora de mudar a comunicação agora? Será que não é hora de fazer um call to action novo para que continue sendo atrativo para quem ali está querendo conhecer a GloboSim, entrar e visitar? Então, são essas sacadas que a gente consegue mostrar sempre baseado em dados. Mais uma quebra que a gente consegue saber, qual é o período do dia que traz mais visitas ou mais conversões. No caso aqui, o período noturno é o período que, enfim, gera mais interesse pelo usuário. A gente consegue, né, entender qual que é o lift para o período noturno, que realmente gerou mais impacto, e aí atribuir sempre essas visitas por sessão. E voltar de forma bem granular, entender ali, de fato, qual que é o programa que mais gera resultado. De novo, não necessariamente o programa ou, né, o tipo de inserção com mais alcance, com mais telespectadores conectados, de fato, é o que traz mais resultado. A gente vê aqui que tem horários que não são horários nobre, e aí eu falo que não é horário nobre, porque o horário nobre tem mais pessoas conectadas assistindo. Mas tem programas que não estão em horário nobre, que de fato mostram uma eficácia maior em lift. Então, numa construção, numa nova recomendação, a gente começa a canalizar mais foco num programa que pode ser mais barato, para o cliente é mais rentável, porque ele está investindo, enfim, em programas que têm um custo menor e ele, de fato, tem um resultado maior. E para fechar aqui, para a gente deixar vocês perguntarem para a gente está super afim de ouvir, né, o quanto vocês podem participar desse processo e ajudar a gente a construir isso junto também. Aqui é uma mensuração que a gente faz de QR Code, então, conforme a campanha vai acontecendo, a gente vai somando a quantidade de QR Codes que é representada por essa linha verde. E uma coisa legal do QR Code, que a gente sempre fala para os nossos parceiros, é que o QR Code é uma aplicação super simples, que, enfim, foi inventada, não é coisa recente, mas é uma coisa que cada vez mais já está usual nas propagandas, mas a gente consegue hoje fazer a conexão da TV com o digital. Então, quando uma pessoa faz o scan desse QR Code, o fato desse QR Code ter parâmetros, ter tagzinhas de mensuração, quando ele vai para a página do anunciante, a gente grava isso na nossa DMP. A DMP é a abreviação de Data Managed Provider, é um banco de dados onde a gente grava isso daí, e a gente consegue reimpactar esse usuário que viu a propaganda na televisão no digital. Isso faz com que a gente consiga trazer uma jornada 360, onde ele começa a comunicação na televisão, ele é impactado no digital e a gente faz toda a mensuração
das conversões também pelas campanhas que a gente faz no digital. O Rafa, posso trazer só uma informação adicional aqui, pessoal? A gente vai mostrar um vídeo que conta um pouco de toda essa jornada de transformação de dados baseados em tudo que a gente faz para a publicidade ser mais assertiva, mas até para fazer um convite a vocês, a gente está com uma vaga em aberto aqui na minha estrutura. É uma vaga de métricas. O que esse profissional precisa ter? Ele precisa ser analítico, gostar de números e resultados, porque ele vai olhar para esse banco de dados e para o objetivo de mídia do anunciante, e, com base nesse objetivo de mídia, ele vai construir essas narrativas, trazer otimização, fazer todo esse processo de inteligência para a grade da TV, e não só para a TV. A gente está 100% conectado ao digital, né? O que a gente tem de Globo.com, Globo Esporte, enfim. A gente está com essa vaga em aberto. É um profissional que ele precisa gostar de se relacionar com o público e, ao mesmo tempo, ter um perfil analítico. Então, enfim, se isso te interessou de alguma forma, a gente está com essa vaga em aberto. Vocês devem estar aí com o meu LinkedIn, com o LinkedIn do Rafa. Fiquem à vontade para compartilhar o currículo de vocês. Então, eu só queria fazer esse convite aqui, tá bom? Vai lá, Rafa, mostra o vídeo, por favor. Boa. Galera, quando eu me formei como publicitário, eu jamais imaginei que chegaria nesse nível de integração de dados, tecnologia com publicidade. Aliás, quando eu me fiz publicidade, eu imaginei fazer publicidade para fazer criação, para fazer filme publicitário. Gosto muito dessa área, a gente continua participando, não que eu saí disso, aliás, a nossa vida aqui é entender conceito criativo, entender se a comunicação está direcionada de forma certa. Mas quando eu comecei a entrar mais nessa área de dados, de BI, que eu, enfim, trabalhei muito com BI em agência, e comecei a entender o poder da narrativa construída sempre com base em dados, com base em métricas, as vendas, o discurso sempre ficou muito mais fácil. Então, enfim, fica a dica aí, a vaga está em aberto, se alguém tiver interesse, a gente está super a fim de trazer uma pessoa que quer trabalhar com dados e que está a fim de pegar esses desafios todos aí da transformação digital que a gente vem trabalhando. É isso, valeu. Sensacional. Primeiro eu quero parabenizar o Rafa e Camila. E é incrível, né, como a gente vê uma empresa líder de mercado, quando ela se movimenta, ela faz algo realmente incrível. E parabéns pelo trabalho. E acho que um ponto importante aqui, que vocês não comentaram, mas que eu acho que talvez seja bem relevante para tudo que vocês acabam fazendo, sem aquela produção de conteúdo que a Globo faz com tanta qualidade, acho que a novela Pantanal hoje é reflexo disso, né? O quanto isso, a produção de conteúdo de qualidade, agrega nos dados para que vocês possam gerar insights cada vez mais e entregar para os anunciantes resultado. Parabéns. Eu queria começar com a primeira pergunta, né? E eu vou passar para todo mundo aí, já vão preparando aí as suas perguntas. O pós-pandemia, né? A gente sabe que durante a pandemia teve um acréscimo nas audiências por conta de todo mundo estar em casa. Agora isso já não é mais tanta realidade, mais ou menos, porque, por exemplo, eu hoje, a minha agência está toda em home office, eu estou espalhado aí, tem gente em Recife, em Uberlândia e outros mercados, e a gente está em home office. Então, assim, o quanto vocês conseguem enxergar da pré-pandemia, o quanto quantas audiências
aumentaram mesmo depois daquele boom da pandemia? Se elas se mantiveram no nível mais alto do que era pré-pandemia? Posso começar aqui? A gente teve um incremento médio na nossa audiência, justamente porque as pessoas estavam em casa e estavam buscando se informar de tudo que era relacionado à pandemia, porque, querendo ou não, era um tema novo para a gente, né? Realmente, a nossa audiência mudou de patamar. O fato de alcançar mais pessoas, automaticamente as marcas queriam estar ali, porque a gente tinha um alcance muito grande. Hoje, a gente já voltou para um outro patamar, não o patamar anterior. Eu acho que essa foi a parte mais legal. Reduziu um pouco dessa audiência, mas ela foi maior do que a audiência que a gente já tinha, justamente porque essa conexão aconteceu. E, além disso, eu vejo um outro fator, que é o seguinte: hoje, a maioria das pessoas estão trabalhando num formato híbrido, né? Não é 100% das pessoas que voltaram para o escritório. Então, a gente, por exemplo, estamos numa jornada híbrida, 3 vezes por semana em casa e 2 vezes no escritório. Essa mudança de comportamento que nós tivemos fez com que a nossa audiência tivesse maior relevância e estivesse maior. Então, essa é a resposta para essa questão, especificamente. E isso deve ajudar bastante naquele day part que não é o prime time, porque se as pessoas estão, ao longo do dia, mais em casa, mais disponíveis, e a gente almoça, a gente para, toma café, eu estou em home office, eu paro também, né? E a gente assisto televisão nesses intervalos. Eu acho que isso deve incrementar bastante os resultados que vocês entregam para os clientes, por conta também desse incremento de audiência média versus passado, né? Isso, e tem os profissionais não só os profissionais, mas os usuários que estão numa outra jornada de assistir televisão, né? Através do Globoplay, por exemplo. As pessoas não ficam mais só na frente da televisão. Pelo contrário, a gente tem que estar cada vez mais preparado para estar onde os usuários estão. Então, esse é um ponto importante também. Perfeito. Eu ia até comentar sobre isso, porque, de fato, mudou um pouco, né, a forma de assistir televisão. O Globoplay veio para pegar uma demanda da população que está mais acostumada sobre o vídeo on demand. Eu mesmo em casa praticamente assisto Globoplay ao vivo, e quando eu quero assistir alguma coisa, eu assisto via Globoplay. Ontem mesmo eu queria assistir o último capítulo da novela, eu cheguei atrasado, meu filho, enfim, estava ali causando. Aí eu cheguei lá, liguei 10 horas da noite a novela, estava passando ao vivo, mas eu falei, não, deixa eu rebobinar aqui que eu quero pegar desde o começo. Então, cada um assiste da sua forma. E tem outras métricas de acompanhamento também. Então, aquela métrica de impacto, de TRP, GRP, ela funciona, ela continua valendo, mas também tem outras formas que a gente mensura isso, que a gente consegue também mensurar se a pessoa está assistindo ou não. E quando a gente fala de Globoplay, a forma da publicidade ela se reinventa também. Hoje a gente consegue, por exemplo, fazer personalização de publicidade. Então, eu entendo quem está conectado, eu sei quem são os anunciantes, os consumidores, os telespectadores, e eu consigo apresentar a mensagem customizada. Então, a forma que a gente comercializa a publicidade, ela também começa a ter um viés de dados, e ela começa a ter uma outra pegada, na verdade, de oferecer, de pensar no plano de mídia, de mensurar as informações. Então, quando eu penso em, de fato, um impacto, sim, foi maior por conta da pandemia, continua sendo por conta desse modelo, né, mais híbrido, enfim, de algumas pessoas, e também pelos novos modelos que vêm aparecendo. Perfeito. Eu vou passar aqui para as perguntas, e eu acho que eu já vou te passar. Eu acho que o que vocês viram aqui é o centro nervoso do negócio da publicidade. Quem não tiver mínimo conhecimento disso, daqui para frente, vai ter sérios problemas. Fala o teu nome. Prazer, meu nome é Felipe e eu gostaria de saber a respeito de quanto tempo demora para que uma propaganda seja levada ao ar. Por exemplo, segunda-feira vai estrear uma novela. Essa novela já tem os anunciantes prontos há muito tempo, é uma coisa que leva pouco tempo, inclusive se tem anunciantes de Pantanal que vão passar para a travessia. Não precisa de um tempo tão grande. Assim, a gente gosta que esse planejamento aconteça com antecedência, porque a gente já tem uma previsão dos anunciantes que estão no radar. Mas, para você entrar com uma mídia na Globo, se houver espaço, a gente precisa receber isso 4 horas antes.
tá? Então, é essa janela de tempo que a gente tem para subir uma campanha especificamente. Sobre a sua segunda pergunta, né, dos anunciantes, se eles já vão fazer esse contorno para travessias, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que verificar internamente, porque quem é responsável por fazer essa conexão são os executivos. Ainda não bateu aqui na nossa agenda exatamente quem são os patrocinadores da próxima novela, mas assim que eu tiver essa resposta, eu trago para você. Quem mais? Oi, boa tarde, Camila, Rafael, boa tarde, obrigado pela palestra, foi muito bacana. Meu nome é Giovana, eu sou de Santos, né? Estou aqui com o pessoal da Unisanta. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma, o Rafael falou mais ou menos agora. A minha preocupação com relação à questão das métricas, né? Que vocês falaram que tem um repositório e tudo. Como que vocês apresentam esses dados para o cliente? Por exemplo, a audiência, um exemplo, ela vem a partir da TV digital, vem a partir do Globoplay, porque vocês têm a base de dados. Ou vocês têm esses dados apenas quando vocês conseguem mensurar através do Globoplay, por exemplo? Porque, geralmente, na TV aberta, a gente tem o TGA e tem outras plataformas para poder aferir, né, a audiência. Isso, a gente tem alguns parceiros que ajudam nessa composição de informações, então o TGI é um desses parceiros que nos ajudam a trazer mais informações para os usuários, e sobre essa questão a gente tem um cross de métricas. O que isso quer dizer? Tem as nossas informações internas sobre alcance, impacto, audiência em si que a gente tem, mas para que a gente consiga trazer essa precisão e recomendação aqui, é fundamental que a gente receba os dados dos anunciantes. De forma prática, como que acontece? Tá? Se a gente tem um anunciante fazendo ali a inserção na novela Pantanal, Natura, por exemplo, para eu conseguir saber o que a Globo trouxe de incremento para o site da Natura, na venda, nas visitas, em qualquer métrica, a gente precisa receber esses dados ou ter acesso ao Google Analytics do anunciante. Com base nessas informações, a gente cruza com os dados que a gente tem internamente, e aí, com base nisso, a gente tem a informação que a gente costuma dizer que é uma informação cross, que ela fica muito mais parruda, porque a gente tem os dados completos. Os dados de alcance, de audiência, que, né, é de posse nossa, e o que realmente está acontecendo dentro do site dos anunciantes. Então, essa é a composição que a gente tem hoje das informações. E aí, só um complemento, com base nessa colocação. Com a questão da LGPD, né, o cliente geralmente autoriza esse acesso ao analytics dele, porque geralmente são dados bem sigilosos, né, estratégicos aí. Lógico. A gente está super por dentro de tudo que é relacionado à LGPD, como que funciona esse trabalho aqui. A gente não recebe nenhuma informação que a gente costuma dizer que é PII, né, que são informações identificáveis. A gente recebe números absolutos. O que isso quer dizer? Eu sei o número, o volume de visitas incremental que nós trouxemos, mas eu não sei se é a Camila, se é o Rafael ou se é a Maria. Então, pelo fato da informação não ser identificada, a gente está super coberto com relação à LGPD. Fica uma coisa mais uma neutralidade, Sim, né? exatamente. Evitar a gente nem problemas. poderia receber. Quando a gente recebe a informação através de um serviço específico que a gente tem, que é chamado onboarding de dados, essas informações elas vêm criptografadas, né? Vêm através de um código. Sim. E aí, como é através de um código, eu não sei exatamente quem é a pessoa, eu sei quem é aquele cluster. Entendi. Muito Até bom. Muito obrigada. pegando um Camila. gancho dessa pergunta, hoje a gente tem uma plataforma que chama Globo Pulso. Lá é uma plataforma que a gente consegue, enfim, consolidar todas as informações referentes à estratégia ali de comunicação, quais foram todos os, enfim, tipos e formatos de mídia que o cliente comprou. E, de fato, para mensurar a televisão de forma tradicional, são as ferramentas da Kantar, enfim, que a gente continua mensurando dessa forma. Pro digital, por exemplo, o Google Play, a gente mensura como se fossem impressões, impacto, né, por meio de impressões de vídeo. E a gente consegue, por meio dessa ferramenta, entender, a partir do momento da veiculação, no dia seguinte, qual foi o público impactado, os dados demográficos, afinidade, se tem mais interesse em algum território ou outro. Então, o anunciante
por meio da tecnologia, com todos esses dados conversando e correlacionados, consegue ter uma visão de fato de quem está recebendo essa informação. Então, a gente consegue também mudar a estratégia de comunicação dos criativos, e aí que entra aquela questão da comunicação dos criativos, do conceito criativo versus os dados. Então, eu consigo alimentar os clientes falando assim, cara, o filme que você fez está impactando esse público, e se está gerando resultado ou não, é uma questão de a gente mudar a comunicação e todo o speech criativo. Então, é dessa forma que a gente vem cada vez mais mudando o conceito criativo com base nos dados. Sempre dashboards, dados e dados correlacionados para gerar inteligência. Mais alguém? Ali. Olá, meu nome é Afonso, eu sou de Araçatuba, da Unitoledo. Eu gostaria de perguntar para vocês, deu para entender muito bem como que vocês fazem a mensuração, né, dos dados via digital, né, como que vocês fazem a mensuração e vocês comparam com os acessos, né? Mas uma coisa que eu realmente fiquei interessado, que vocês não tocaram no assunto, foi o LTA. Eu só queria saber, só uma pinceladas ou bem por cima, como que vocês fazem a captura de dados? Quais são as formas que vocês fazem para capturar esses dados dessas pessoas que vão até o local? Pode começar. Tem várias formas de fazer isso, né? Tem tecnologias no mercado que, por exemplo, fazem filmagem da loja. Tem uma tecnologia que chama Beacon, que toda vez que alguém entra na loja, enfim, a pessoa é traqueada e alimenta um banco de dados. E a gente, de fato, faz essa parceria com o anunciante para que ele compartilhe essas informações com a gente. Então, o próprio anunciante compartilha, por exemplo, visitas numa loja, vendas num checkout de supermercado, por exemplo. Enfim, qualquer tipo de informação que a gente consiga entender o quanto que, de fato, o tráfego de loja aumenta. E aí, a gente usa aquele modelo estatístico para entender todo esse histórico, né, e todos esses dados para fazer aquela projeção para frente e comparar com inserção a inserção. Então, sempre no compartilhamento de informações ou por meio de alguma tecnologia dessa que eu te falei, enfim, sistêmica. Só para trazer um complemento, a gente está com um anunciante do setor de casa e construção, nesse momento, utilizando esse nosso serviço, né, que é o LTA. Como que funcionou essa campanha que está no ar? Ele compartilhou com a gente 6 meses de todos os dados que ele tinha com relação ao volume de entrantes e de vendas. Com base nesses 6 meses, a gente recebeu essas informações e entendemos o que a gente chama de série histórica do anunciante. Eu consigo saber, com base nesses 6 meses, qual que é o volume médio de pessoas que entram na loja e as vendas que ele tem, né? E aí, com base nesses dados que a gente recebeu, nessa série histórica, a gente projetou, através desse modelo estatístico, qual que é o resultado que ele teria se não houvesse uma inserção. E aí, o que aconteceu? A gente aplicou esse modelo estatístico com o resultado que ele teria se não houvesse uma inserção. E aí, no momento da inserção, a gente conseguiu entender, através de uma série histórica maior, né? Porque, assim, eu fiz a inserção agora, isso não significa que eu vou levantar e vou fazer uma compra, né? Isso demora numa janela de tempo para essa eficiência acontecer. E aí, com base nesses dados, a gente conseguiu entender quantas visitas adicionais nós trouxemos para esse site, para essa loja especificamente. Então, só para vocês entenderem, a gente conseguiu trazer um incremento de 15%. 15% parece não brilhar aos olhos, mas 15% a gente está falando de um volume bem alto de número absoluto de pessoas. E aí o que a gente conseguiu trazer foi se essas pessoas foram qualificadas. Então, essas pessoas que entraram, elas compraram mais. Então, o anunciante compartilhou com a gente qual que era o ticket médio das vendas que eles tinham e o que aconteceu a partir do momento que essa campanha aconteceu. E a gente trouxe um incremento bem significativo com relação à receita para esse anunciante. E qual foi a conta que ele faz no final? Qual foi o investimento que eu tive que colocar na Globo para fazer essa inserção? E qual foi o resultado que a Globo trouxe de novas vendas e novos entrantes? E aí ele calcula algo que é chamado de ROI, né, que é o retorno sobre o investimento. Então, é dessa forma que a gente faz hoje, de forma assim, bem sintética aqui, do serviço de LTA. Imagina. Até uma coisa legal, complementando, quando eu comecei, enfim, uns 10, 15 anos atrás,
todo mundo falava assim, põe a publicidade na Globo que a Globo dá resultado. Você vai falar com a população brasileira inteira, não tem como, enfim, não gerar qualquer tipo de valor. Só que hoje mudou um pouco essa lógica, né? Tem tantos outros concorrentes que também fazem trabalhos tão legais quanto o nosso, e a gente trouxe toda essa tecnologia justamente para mensurar, de fato, quanto que ele investe na Globo e quanto que gera de retorno sobre o investimento. Então, ele sabe que, cara, anunciando na Globo, trouxe 15% a mais de visitas na loja física e cada pessoa tem um ticket médio X que gastou tanto, então ele consegue falar, cara, gastei, sei lá, R$1.000 e me retornou R$1.500. Então, vamos continuar gastando, investindo e fazendo publicidade. Então, a gente está nesse nível junto com os anunciantes. Boa tarde, meu nome é Amanda. A minha pergunta, na verdade, num grande geral, já foi respondida, que eu ia perguntar exatamente assim, que no começo a Camila falou de ter, por exemplo, 3 inserções no Jornal Nacional e não deu certo. Eu ia falar, nossa, é tão rápido assim? De verdade, vocês conseguem medir esse resultado dessa forma tão rápida? A gente sabe que está falando de tecnologia, de muita coisa. Mas como é que faz, como o Rafa falou em alguma campanha que vocês estavam fazendo, que recalculou a rota, por exemplo? Na primeira semana teve um boom muito grande, na segunda semana já não deu tanto, mas a gente também sabe que existe uma grade dentro da televisão. Como é que vocês fazem para adaptar isso? Não deu certo, vamos para um outro trajeto. Obrigado pela pergunta. As pessoas que trabalham com a gente fazem as mesmas perguntas. Eu não sempre falo assim, cara, mas eu posso mudar a grade? Eu já comprei, como que faz? Por isso que a gente tem esse serviço que chama Mesa de Performance. Ele traz essa agilidade para a gente pensar em recalcular a rota, digamos assim. Isso funciona muito bem quando o anunciante tem uma grade com vários tipos de inserção. Se, por exemplo, ele faz a compra de um projeto de patrocínio, enfim, patrocina algum projeto de jornalístico, por exemplo, ou todas as inserções são dentro do Jornal Nacional, eu não tenho muito parâmetro para comparar se aquilo funciona ou não funciona. Mas a partir do momento que ele compra programa de manhã, compra um É de Casa, compra um programa, um Domingão, um Caldeirão e também o jornal, eu consigo entender qual que é o retorno por programa, por visita, e aí eu falo, não, realmente o jornal funciona melhor, ou esse horário que tem jornal está funcionando melhor. E aí eu consigo gerar esse insight, retornar para o anunciante, para a agência de publicidade, falar assim, cara, vamos focar mais nesse horário, e aí eu consigo trocar a grade futura. Como a Camis falou, é uma coisa assim de 4 horas até que a gente consegue trocar. Break normalmente tem essa mobilidade. O merchan, que é aquelas ações de conteúdo dentro dos programas, requer um pouquinho mais de planejamento, porque tem que treinar o ator, tem que treinar, enfim, o apresentador, enfim, tem que combinar o jogo ali para que ele fale certo, para que ele se posicione certo. Mas as ações de break é super tranquilo. E só para complementar, Amanda, né? Amanda, é o seguinte, a gente vai gravando todas essas informações. O que isso quer dizer? A gente já sabe qual que é o resultado médio que a gente gera para o segmento X, Y e Z. Vamos supor que eu acabei de fazer a comercialização de uma campanha de iFood, que é um cliente nosso, por exemplo, né? A gente sabe que, por exemplo, para iFood, se eles querem vender mais hambúrguer, eles têm que falar com os usuários no horário da fome. Tem que ser a partir das 6 horas no programa XYZ. O que isso quer dizer? A gente grava essas informações. Se entrar um próximo anunciante que seja concorrente e ele não tem a menor ideia do que comprar, a gente, com base nesses dados, já vai recomendar um caminho mais assertivo. E aí, com base nisso, ele ganha muito mais eficiência e assertividade para suas campanhas. Então, o nosso time aqui, né, que é essa vaga que eu falei de métricas, por exemplo, é uma vaga que fica muito orientada a isso, que é eu preciso olhar para os dados, saber o que funciona e o que não funciona, porque, vamos lá, né, gente, sendo muito transparente, não é tudo que funciona 100% das vezes. E até o que não funciona é fundamental para a gente mudar a rota da campanha internamente, para dizer para as pessoas internas que assim, ó, aquele programa especificamente não está conversando com o setor automotivo. A gente vai ter que mudar a rota interna porque ela não está sendo eficiente. Se não está sendo eficiente, tem menos receita. Se tem menos receita, não funciona para ninguém, né? Então, essas informações elas são fundamentais para guiar os anunciantes e internamente a gente também. Então, era só para incorporar aqui um pouco do que o Rafa trouxe.
Boa tarde, meu nome é Bruno, da Unitoledo de Araçatuba. É muito mais que uma dúvida, acho que uma curiosidade que a gente tem. E qual que seria o valor que a gente está falando de inserção do Jornal Nacional? Mais ou menos é uma curiosidade. Vou te falar que 1 minuto e meio no Jornal Nacional custa caro, mas tem, É tem um va- apartamento de alto padrão, gente. Assim. exato. Por que custa caro, na verdade? Eu acho que vamos fazer ao contrário, né? Porque nesse horário, provavelmente você vai estar falando com umas 50 milhões de pessoas, mais ou menos, tá? E aí, o que é o cálculo, na verdade? Qual que é o custo por impacto? Se você traduzir isso, né, tipo 50 milhões de pessoas ao custo do seu apartamento, que pode ser um apartamento de luxo, um apartamento mais baratinho, depende, né, do combo que você compra, acaba não ficando tão caro assim. Se você pensa que você tem, enfim, o mesmo cálculo pro digital de custo por impacto ou custo por impressão, se você impactar 50 milhões de pessoas no digital ao mesmo tempo, pode ter certeza que vai ficar caro também. Então é por isso que tem esses valores. Quem realmente quer mexer ponteiro, cara, vai falar com 50 milhões de pessoas ao mesmo tempo e também vai ter que investir para falar com 50 milhões de pessoas ao mesmo tempo. É perto de 1 milhão. 1 minuto e meio. Mas tudo depende da negociação que você tem. Porque uma coisa é você comprar uma inserção. Outra coisa é você comprar, dentro de 30 dias, mais de uma inserção. E aí, com base nisso, o nosso time comercial vai aplicando adaptações, negociações especificamente, tá? Mas é só para vocês entenderem um pouco da grandeza do número. Eu acho que isso é até uma coisa complementar legal, porque assim, ninguém comprou uma inserção, né? Tipo, eu quero fazer uma inserção. Até porque quando a gente vende, né, o conceito da mídia na televisão, para você falar com mais pessoas, você precisa comprar horários diferentes e cada tipo de público, ou enfim, idade, tem, né, uma aderência a um horário específico. Então, quando você compra uma série de inserções, o custo de uma, que seria 1 milhão, por exemplo, ele acaba sendo menor. Então, quando a gente fala, né, de um projeto de patrocínio, de um pacote, por que é legal comprar um projeto de patrocínio? Porque você vai ter, tipo, 100 inserções ao longo de um período e vai ter um desconto comercial porque você está comprando 100 inserções. Então, no volume, sai mais em conta. E tem uma questão adicional, é que assim, pessoal, tem esse valor porque geralmente tem uma rentabilidade grande para quem está comprando. Até porque, né, todo mundo faz conta. Eles não comprariam se não tivesse um resultado prático no processo, né? A gente costuma dizer que se a infra do site do anunciante não estiver pronta, a gente costuma derrubar os sites, porque é um volume grandioso de informações simultâneas que são geradas, de audiência simultânea. A gente costuma dizer que nesses programas de alto impacto, a infra do site precisa estar preparada ali para receber 50 mil usuários simultâneos. Tá? Então, assim, se a gente está falando de uma campanha, que é uma campanha que o usuário vê um benefício, por exemplo, e aí, dentro desse benefício, automaticamente ele vai acessar. E aí, nesse acesso, realmente a gente leva um volume monstruoso de audiência para o site. Meu nome é Maria Laura, sou de Pouso Alegre, de Minas Gerais, e eu lido com um cenário totalmente diferente. A gente está falando de inserções a nível nacional, e na agência que eu trabalho, a gente trabalha com contatos mais regionais ali. Então, a gente tem a IPTV hoje, que é esse contato mais próximo, e eu queria entender se todos esses dados, toda essa tecnologia, ela chega também a essas emissoras mais regionais, e por se tratar de empresas menores também, que atendem a sua região, como que a gente consegue argumentar melhor com eles, além de mostrar só esses dados? Porque ainda tem muita gente cabeça fechada que acha que a televisão não dá tantos resultados assim. E, então, essas duas perguntas, de questão se chega até o regional e como argumentar além dos dados também. Chega sim. Esse repositório de dados que eu disse, ele fica acessível para todas as regionais, tá? Inclusive, dentro dos planos que a gente faz, a gente sugere planos regionais, não são só planos regionais.
Sobre a sua pergunta, né, de como abrir um pouco mais a mente de quem não tem acesso a essas informações, eu acredito muito na comprovação. Se a gente vai só na narrativa, sem comprovar nada, é difícil trazer argumento para quem não acredita naquilo, né? Por isso que essa jornada de dados, de mensuração de resultados, eu acho que ela é fundamental para você mostrar o valor de uma mídia. Então, o que eu indico nesse caso é trazer a narrativa através de resultados. Porque eu acho que é a única forma da gente sair do outro lado. Só falar, pessoal, acho que a gente não vende mais nada só falando, né? Conhecendo bem os anunciantes que a gente tem e para onde a gente quer mirar os nossos esforços, eu acredito muito na comprovação. Então, a partir do momento que a gente está comprovando que o Jornal Nacional, que custa o valor X, trouxe o resultado Y para o anunciante, é isso que vai fazer ele continuar na Globo ou não. Então, eu acredito na comprovação do resultado. Aqui é o Felipe de novo. Eu sou de Araçatuba, da Unitoledo também. E eu gostaria de saber se tem um limite mínimo e máximo de inserções. Por exemplo, às vezes você pega um capítulo de Malhação, quando tinha Malhação, e tinha um intervalo só. Aí você compara com a final do Big Brother 21 e teve 8, 9 blocos, com muitas inserções. E se tem um limite mínimo e máximo. A gente costuma dizer lá internamente que é fundamental comparar laranja com laranja, né? Porque não faz sentido eu comparar uma inserção da Malhação, né, que nem existe mais, com o Big Brother. Como que funciona aqui nos nossos serviços especificamente, tá? Para a gente fazer essa operação, quando eu estou falando de uma campanha digital, a gente recomenda que a campanha tenha no mínimo R$50 mil de investimento. Por que R$50 mil de investimento? Se o investimento for muito curto, talvez eu não tenha nem repertório suficiente para direcionar o anunciante e dizer para ele o que funciona e o que não funciona. Eu não sou assertiva se, com base em uma inserção só, eu não vou conseguir fazer uma análise expressiva e qualitativa para o anunciante com base em uma inserção na Malhação. Eu vou ter as informações, mas essas informações elas não serão suficientes para eu desenhar um plano de mídia. A partir do momento que a gente tem um cenário com muito mais inserções, eu sou muito mais precisa, porque eu tenho um repertório de dados para dizer para ele o que funciona e o que não funciona. Aqui dentro dos nossos serviços, que é a mesa de performance e o cross-media, o que a gente recomenda para os anunciantes? Tá? Que eles tenham um mínimo de 20 inserções no período de um mês, para que a gente traga essa narrativa, traga todos esses insights e recomendações. Isso quer dizer que, se ele tiver uma inserção só, a gente não vai analisar? Não. Eu vou analisar, mas eu vou ser muito menos precisa nos dados, porque eu estou falando de uma inserção só. Então, de forma muito específica aqui, sendo bem direta, é dessa forma que eu vejo. Imagina. Gente, eu preciso encerrar, infelizmente, por conta do tempo. Eu quero agradecer demais a Camila e o Rafa. Eu queria saber se vocês querem deixar uma palavra final aí para a galera. Não deixem de seguir essas duas feras, porque tenho certeza que tem muita coisa que eles devem compartilhar que vai ser muito relevante aí para a construção profissional de vocês. Obrigado também. Eu queria pedir só uma coisa, na verdade. Posso tirar uma selfie aqui com vocês todos? Deve. Vamos ficar na frente de todo mundo aqui? Estou na frente de alguém aqui? Estamos, né? Mais ou menos. Foi? Não, acho que... Acho que foi. Foi? Deixa eu tirar uma selfie agora, que a selfie é a selfie, né?
marcar aí pra gente viralizar.